Oi, Emir, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom Eu quero dia, colocar Gustavo. em sua homenagem em todas aquelas e aqueles que lutaram no Chile, chilenos e, no caso, exilados brasileiros que estavam lá na época do golpe, dois momentos dessas emocionantes celebrações, você vai contar sobre elas para nós daqui a pouquinho, que foram vividos lá no Chile. Ontem nós mostramos um desses momentos, o Valério Arcari, inclusive, foi difícil continuar a conversa, chorou copiosamente aqui, que foi a homenagem ao Vítor Jara, o cantor, compositor, violonista Vítor Jara, que foi preso logo depois do golpe do 11 de setembro, no Estádio Nacional do Chile, que se tornou uma prisão e centro de tortura. Lá foi torturado, teve suas mãos esmigalhadas pelos militares e depois foi assassinado. Então, 768 violões se juntaram no sábado em Santiago para homenagear Vítor Jara e nos emocionar a todos. Muito forte, né, Emir? E a forma como mataram ele, né? A forma como mataram ele. Emir, você estava lá. Como é que foi? O que foi o governo Allende? Viveu o governo Allende ali no Chile? Bom, foi a única experiência de construção do socialismo por via institucional. Tem países com grande tradição política, França, Itália, etc., nunca tiveram um governo desse tipo. Um governo com um programa que era muito mais radical do que se imagina. Incluía expropriação das 150 maiores monopólios da economia chilena, quer dizer, praticamente expropriava o poder econômico da burguesia. Agora, não tinha poder para isso. Ele ganhou com 34% dos votos. Inclusive, ele teve que fazer um acordo com a democracia cristã para poder tomar posse. E o que a democracia cristã impunha era obediência à hierarquia dos militares. Quer dizer, não fazer uma limpeza da hierarquia militar que tinha uma trajetória golpista, episódios muito concretos, né? E na primeira eleição seguinte, foi o máximo de votação, a eleição municipal, a Unidade Popular conseguiu 41% dos votos. Agora, como fazer o socialismo com minoria? Então, foi um problema estrutural desde o começo, né? Isso se expressava, por exemplo, no fato de que os trabalhadores tomavam as fábricas. O Congresso decidia que eles deveriam ser desalojados pela violência, o governo não fazia isso, aí vinha a demissão de ministro do interior, depois de ministro do interior. Quer dizer, uma instabilidade institucional, porque o governo respeitava, digamos, a atitude dos trabalhadores. Então, foi um período de instabilidade enorme. E, por outro lado, a gente sabe que, eleito Allende, o Kissinger se reuniu com Nixon, lá na Casa Branca, e falou a famosa frase: temos que salvar o Chile da loucura dos chilenos. Qual era a loucura? Construir o socialismo. Eu falei no artigo que eu escrevi sobre meu 11 de setembro, a gente estava numa reunião no SEBRAP, e chegou um economista brasileiro que vinha do Chile, importante, e falou: olha, vai ter um presidente socialista no Chile, em 70. Que loucura é essa? O que é isso? Etc. Mas ele ganhou a eleição. E 3 meses depois eu estava no Chile, chegando clandestino, fugindo, e estava o Allende de presidente do Chile. Nessa circunstância institucional muito difícil, né? Muito complicada. E com a pressão norte-americana daquele tipo, com apoio brasileiro, né?
a embaixada brasileira era um local de articulação do golpe. Mas quando veio o golpe, toda a repressão, nenhum brasileiro se refugiou na embaixada brasileira, porque sabia que era território inimigo. Todo mundo tratou de sair em embaixadas da Argentina, do Panamá e tudo mais, né? Então, o Brasil teve uma atuação, foi muito bom. Tem livros concretos sobre a atuação do Brasil no golpe militar do Chile. Você ficou lá no Chile 3 anos, você chegou em 70, é isso? 70, eu já tive o tempo todo da Unidade Popular até o golpe. E depois voltei na clandestinidade. Mas, legalmente, tive um episódio simpático. Nós estávamos no consulado do Panamá, era um apartamento, um térreo, não cabia, não dava nem para sentar. Tinha 220... Isso depois do golpe lá. Tinha 220 brasileiros. Aí, o Teotônio dos Santos, um sociólogo brasileiro, tinha acabado de comprar, ele e a Vânia Bambirra, sua mulher, uma casa para eles muito cômoda, no bairro Alto. Aí ele cedeu a casa dele para o embaixador para se transformar na embaixada do Panamá. Então, o simpático Teotônio entrou na casa que ele tinha comprado já como exilado. Não chegou a viver na casa que ele tinha comprado, onde tem aquela piscina grande lá. Uhum. Então, como tinham mudado os tempos, e foi lá que nós estivemos durante um tempo até poder sair do Chile para vários países diferentes. Eu saí via Panamá, saí para a Argentina e fiquei lá um tempo. Você foi do Chile para a Argentina, ainda exilado, até primeiro voltar para o Brasil. Para o Panamá, que a gente estava exilado na Embaixada do Panamá, a legalidade para a gente sair, a licença, foi ir para o país onde a gente estava na Embaixada exilado. Aí eram, não sei, 300 brasileiros, alguma coisa assim. Por falar em Panamá, o Fernandão pergunta, e esse chapéu aí é o tal Panamá? Não, este chapéu é o chapéu das caravanas com o Lula pelo Brasil inteiro. O Lula também tem uma dessas. Então, usamos desde a caravana do Nordeste até a caravana do Rio Grande do Sul. Depois é que eu fui ver, e ele é fabricado na China. Mas tudo bem, é um chapéu. Muito bom. E também a minha neta sempre decide, fala, com chapéu ou sem chapéu? Com chapéu, vovô. Então, a Maria também fica mais legal. Agora, Emílio, fala, Rebeca, por favor. Não, eu queria perguntar, Mauro, é isso, professor, não vivi essa época, né, mas é impossível não se emocionar, não se compadecer com toda essa história tão trágica, né, para o povo chileno. E queria trazer aqui queria que o senhor comentasse essa questão da traição, do dia do golpe mesmo, né? O Allende, ele no dia ali do golpe, ele ficou esperando o Pinochet para poder fazer a defesa, né? Ele não esperava esse ataque, pelo pouco que eu li. O que o senhor pode trazer para a gente daquele dia, desse cenário, sobre essa relação entre os dois? Esse é o grande livro que saiu agora no Chile, A Conjura, Os 1001 Dias do Golpe. Mônica Gonçalves, grande jornalista chilena. E a foto é aquela foto de... Olha quem estava atrás do... Quem estava atrás do Allende, né? Uhum. Dramático, né? Dramático. É um grande livro, A Conjura. No Brasil ainda não tem, dá para comprar no Amazon. Olha a fotografia, né? Quem é que estava ali? Quer dizer, ele foi nomeado, inclusive, por esse acordo da democracia cristã, que não se podia saltar a hierarquia para promover os militares. Então, também é uma limitação estrutural, porque ele teve 34% de votos. Então, para que o Congresso aprovasse a posse dele, teve que ter esse acordo com a democracia cristã. E um dos itens é esse, obedecer à hierarquia militar. Eu lembro que você contou um dia, Emílio, que 2 dias antes do golpe, 2 ou 3 dias antes do golpe, teve um discurso do Allende para os ativistas, os militantes, lá no La Moneda, com uma enorme expectativa de que ele trocasse a cúpula militar, porque estava, que nem aqui no Brasil, né, em 64, estava meio na cara que o golpe estava vindo, né? No fim de junho, teve a primeira tentativa de golpe. Como sempre, um setor ainda minoritário se lançou para tentar dar um golpe tanquetaço, em fim de junho. O general Prats, que era o grande general fiel ao Allende, conseguiu segurar.
Aí houve uma grande manifestação em frente à Moneda, e a ideia é de que os militares comprometidos com aquilo fossem punidos. E não, foi uma decepção. A gente saiu de cabeça baixa, porque seguraram o golpe, mas se sabia que ia ter uma segunda tentativa, provavelmente mais grave. Isso foi já. E na véspera do golpe, agora muita gente mencionou, o Allende sabia que estava perdido, e a decisão dele era convocar um referendo sobre um tema universitário. Mas ele sabe que ele perderia. Perdendo, ele renunciaria e entregaria o governo para o Eduardo Frei, o pai desse, que foi agora presidente posteriormente, entregar para a democracia cristã, para não entregar para a extrema-direita. Uhum. Sabendo disso, até porque estavam dentro do governo, os golpistas anteciparam 2 dias o golpe, impediram aquela operação última que o Allende estava querendo fazer. Então, aí acabou nem essa operação se realizando e veio diretamente o golpe. Aí eu conto nesse artigo, eu morava a 2 quadras da Moneda, fui para lá e estava o Allende, naquela janelinha da qual ele discursava, com um fuzil AK soviético que o Fidel tinha dado para ele e um capacete que os mineiros tinham dado para ele, atirando lá sozinho, com aqueles episódios que a gente sabe. O Pinochet ofereceu tirar o Allende lá e levado para o exterior, ele se negou, ele fez sair as pessoas, inclusive a Tati, ele não tinha filho homem, então a Tati e a Beatriz era a grande interlocutora, que estava grávida daquela que hoje é ministra das Forças Armadas, no Chile. Pessoa que a filha dele, a Tati, estava em Cuba, também estava em Cuba, no 4º aniversário da morte do Allende, ela se suicidou com um fuzil, da mesma maneira que o Allende tinha se suicidado. Aí, a Maia Allende, que agora é ministra, eu saí a passear com ela, levar na praia da Santa Maria del Mar, que a mãe tinha morrido. Ela agora é ministra militar, do setor militar. Mas o Allende, na última hora, ele decidiu se suicidar. Ele tinha dito anteriormente que ele só sai no final do mandato ou morto. E no começo tinha aquela versão de que ele teria sido morto, não. Ficou claro que ele suicidou. Inclusive, a companheira dele, a Paíta, ele já estava casado com ela, foi quem estava lá. Saiu da sala, quando voltou, ele tinha suicidado com um fuzil, dando um tiro. Nossa. Agora, Emir, uma questão. Eu tenho um amigo metalúrgico, agora já aposentado, que era metalúrgico aqui e na época da ditadura, foi para o Chile, trabalhou como metalúrgico lá, e ele conta que várias fábricas, eles mudaram as linhas de montagem, ali por volta de junho, julho, para começar a produzir armas. Ele dizia, de dia a gente fazia lá os produtos da fábrica, à noite a gente produzia armas. Havia uma expectativa de resistência armada ao golpe lá. Por que não aconteceu? Olha, a grande questão armada não era essa. Teve um momento em que chegaram caixões enormes no porto de Valparaíso e a mídia começou a pressionar para se abrirem as caixas, né? Aí o Allende se valeu da prerrogativa dele e falou, não, são quadros que tinham chegado de Cuba, são quadros que o Fidel me mandou, eu vou lá e vou tirar. E eram fuzis AK, grande quantidade. A questão militar, desse ponto de vista, estaria resolvida. Algumas dessas armas foram para o Mir, que usou na resistência. Outras armas ficaram no Palácio da Moneda. Tristemente, quando veio o golpe, a DINA, polícia do Pinochet, se apropriou dos armamentos soviéticos mandados por Cuba, que não tinham sido distribuídos. Então, a questão militar não era um problema de acesso a armas, as armas ficaram no Palácio da Moneda. Agora, no dia do golpe, por exemplo, imediatamente os bairros, as ruas, avenidas que davam para os bairros operários, populares, estavam militarizadas. Eu tinha encontro com um dirigente, o Victor Toro, que estava lá no bairro operário, e não deu para chegar. Como eu falei, a gente viu o Allende disparando ali sozinho e tudo mais. Em um certo momento, quando veio o ultimato que ele não obedeceu, começaram a chegar os aviões ingleses. Uhum.
Aí a gente saiu de lá, foi ficar na universidade, olhando aquilo de longe. De repente, começaram a subir as fumaças dos bombardeios da Moneda, que agora estão as imagens aí dramáticas. Isso. Até pouco tempo tinha furos de bala em frente à Moneda. Não sei por que razão, há pouco tempo eles taparam aquilo. Mas era melhor ter deixado como marca das feridas daquela época. E na mesma semana dramática do Allende, teve a morte do Vitor Jara e a morte do Neruda. Uhum. E até agora se discute sobre se ele foi envenenado ou não. Ele estava doente. Mas na mesma semana, dois personagens, três, né? Allende, Victor Jara e Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura.